Imagine acordar todas as manhãs, lançar-se ao trabalho durante 10 a 12 horas, regressar a casa exausto, apenas para abrir a sua conta bancária no final do mês e reconhecer uma verdade fria: não resta nada. Não porque viva de forma extravagante ou seja irresponsável, mas porque a própria existência se tornou demasiado cara. Esta não é a história de um indivíduo, mas a realidade de milhões de jovens chineses presos nas grandes cidades. Enquanto o mundo vê uma China poderosa com arranha-céus, tecnologia moderna e taxas de crescimento espantosas, por trás desta fachada brilhante, esconde-se uma geração inteira que está a ser sufocada lentamente. Trabalham incansavelmente, os seus sonhos tornam-se cada vez menores e, pouco a pouco, desistem. A China apresenta uma imagem de progresso, modernidade e futuro, mas por trás das luzes, as pessoas quebram-se interiormente, uma realidade que raramente é mencionada. Hoje, vamos olhar diretamente para a vida real em metrópoles como Pequim, Xangai ou Shenzhen, onde a fachada radiante esconde armadilhas econômicas cruéis, onde uma geração inteira é forçada a abandonar os seus sonhos apenas para sobreviver dia após dia. 1. Habitação, a porta fechada. Tudo começa com a habitação, e é precisamente aqui que os jovens chineses encontram o primeiro muro intransponível. Os preços dos imóveis nas grandes cidades subiram para níveis absurdos e superam largamente a capacidade de poupança de quem está a iniciar a carreira. Em metrópoles como Pequim, Xangai ou Shenzhen, um apartamento pequeno, não luxuoso, de 40, 50 metros quadrados, mesmo longe do centro, pode custar centenas de milhares, até $500 mil. Ao mesmo tempo, o salário médio de um licenciado é um valor modesto por mês, e mesmo que não gastem um único cêntimo e trabalhem ininterruptamente durante anos, seriam necessárias décadas apenas para reunir o valor da entrada, quanto mais para comprar o apartamento totalmente. A porta da casa própria, que para a geração dos seus pais era a base para uma vida estável, foi hoje fechada pelo mercado imobiliário. Mais cruel ainda é que na cultura chinesa, possuir uma casa é considerado um pré-requisito para o casamento, para o prestígio e para ser visto como um verdadeiro adulto. Sem uma casa, não se falhou apenas financeiramente, mas também socialmente. É a sensação de ser privado da própria dignidade, apesar de ter estudado, trabalhado e dado o seu melhor. O que antes era considerado o mínimo, tornou-se agora um privilégio, e logo ao primeiro passo, muitos jovens são retirados do jogo. 2. Renda, a saída inexistente. Quando a compra de uma casa se torna impossível, para muitos resta apenas o arrendamento como única opção, mas rapidamente percebem que isso também não é uma saída. Nas grandes cidades, um apartamento considerado minimamente aceitável pode consumir 50% a 60% do rendimento mensal, e em troca, obtém-se apenas um espaço apertado e com pouca privacidade, que muitas vezes tem de ser partilhado com estranhos. Não são poucos os jovens que vivem confinados em quartos minúsculos, com espaço apenas para uma cama, partilhando casas de banho e cozinhas por turnos, e levando uma existência provisória que parece não ter fim. E aqui surge outra escolha cruel. Ou se vive perto do local de trabalho e se aceita que a renda sube o rendimento, ou se muda para mais longe do centro para poupar custos, tendo de aceitar 3 a 4 horas de deslocação por dia. Não há equilíbrio, não há uma opção aceitável. As zonas com emprego são esmagadoramente caras, enquanto as zonas acessíveis são demasiado distantes para se viver verdadeiramente. No final, os jovens são forçados a sacrificar ou o seu dinheiro ou o seu tempo de vida, e independentemente da escolha que façam, saem a perder. 3. Baixos salários, concorrência feroz, o sistema 9966. Mesmo que se conformem com estas condições de vida difíceis, os jovens têm de enfrentar outra realidade dura. Os salários não acompanham o custo de vida. A China tornou-se a segunda maior economia do mundo, mas o rendimento da geração jovem cresce a um ritmo alarmantemente lento, especialmente em comparação com os preços explosivos da habitação, alimentação, transporte e educação. Todos os anos, milhões de licenciados inundam o mercado de trabalho, criando uma concorrência feroz, onde os diplomas perdem gradualmente o seu valor e a mão de obra se torna facilmente substituível. Neste ambiente, as empresas detêm todo o poder e estão dispostas a baixar os salários para o nível mais baixo, pois há sempre outros prontos a ocupar a vaga. Muitos são forçados a trabalhar 10 a 12 horas por dia no modelo 9966, a fazer horas extraordinárias sem remuneração, a suportar uma pressão constante e a perseguir objetivos quase inalcançáveis, tudo apenas para obter um rendimento suficiente para sobreviver, mas não para viver. Mais trabalho já não significa uma vida melhor, apenas prolonga um ciclo desgastante em que os esforços não oferecem uma saída,
mas apenas os ajudam a permanecer um pouco mais de tempo na máquina que os tritura. 4. O tempo roubado diariamente. O preço a pagar não é apenas em dinheiro, mas em algo ainda mais valioso: tempo de vida. As metrópoles gigantescas obrigam os trabalhadores a deslocar-se diariamente durante horas num trânsito sufocante e em metros sobrelotados, onde as pessoas são comprimidas como mercadorias sem vida. Não são poucos os que passam 4, por vezes até mais de 4 horas por dia, apenas no trajeto de ida e volta do trabalho, entrando no comboio ao amanhecer e saindo apenas tarde da noite. Comprimem-se em multidões, trabalham o dia todo, fazem horas extras até a exaustão e repetem depois a mesma viagem para regressar a um quarto apertado que serve apenas para dormir. O tempo para amigos, passatempos, relacionamentos ou simplesmente para descansar desaparece quase por completo. O desgaste ocorre diariamente, não só físico, mas também mental, pois as pessoas vivem num estado de cansaço constante, pressa e com a sensação de estarem sempre a ficar para trás, apenas para descobrir no final do mês que, apesar de terem dado a vida, não lhes sobrou um cêntimo. 5. A pressão das aparências e o ciclo de fingir normalidade. Mesmo estando exaustos financeira e emocionalmente, os jovens nas grandes cidades não podem parecer derrotados, pois aqui a imagem pessoal está intimamente ligada ao valor humano. São forçados a vestir-se de forma impecável, a usar os telemóveis mais recentes e a aparecer em locais considerados adequados. Não por prosperidade, mas por medo de serem julgados e vistos como alguém que ficou para trás. Numa sociedade onde o aspecto exterior é equiparado ao sucesso, a pobreza não é apenas falta de dinheiro, mas também uma vergonha. Muitos que têm dificuldade em pagar a renda e as contas continuam a gastar dinheiro em coisas de que não precisam realmente e estão dispostos a comer apenas noodles instantâneos durante um mês para manter perante os outros uma imagem de estabilidade. Daqui resulta um ciclo tóxico em que todos fingem estar bem, ninguém se atreve a admitir dificuldades e cada indivíduo acredita gradualmente que é o único a lutar, quando na realidade a maioria está presa no mesmo estado de silêncio e isolamento. 6. Ter filhos, um fardo insuportável. Neste contexto, ter filhos já não é visto como um passo natural da vida, mas como um risco financeiro enorme que afasta muitos. Criar uma criança nas grandes cidades exige custos astronômicos, especialmente na educação, que é vista como um pré-requisito obrigatório para que a criança não fique para trás numa sociedade altamente competitiva. Os pais sabem perfeitamente que os seus filhos estarão em desvantagem desde o início se não investirem o suficiente, mas isso significaria aceitar dívidas por décadas. A habitação continua a ser um obstáculo, pois uma família com filhos necessita de mais espaço, e um apartamento maior significa preços que ultrapassam largamente as possibilidades da maioria dos jovens. Perante esta realidade, muitos casais são forçados a abandonar totalmente a intenção de ter filhos ou a adiá-la indefinidamente, o que tem consequências graves, com a taxa de natalidade a cair e a sociedade a envelhecer rapidamente. Embora sejam introduzidos incentivos para promover a natalidade, estes são quase irrelevantes enquanto os problemas estruturais, como a habitação cara, os baixos rendimentos e o custo de vida extremamente elevado, permanecerem por resolver. 7. Tangping, deitar-se, a resignação organizada. Quando todos os caminhos levam à exaustão, alguns jovens começam a retirar-se, e daí nasce o movimento Tangping, deitar-se, não como um ato de preguiça, mas como um reflexo de autodefesa contra um jogo que sabem que não podem ganhar. Param de perseguir os padrões de sucesso estabelecidos, recusam-se a trabalhar em excesso por recompensas que nunca chegam e aceitam uma vida minimalista com rendimentos menores, mas com menos pressão. Muitos abandonam as grandes cidades e regressam a cidades mais pequenas ou zonas rurais, onde o custo de vida é mais suportável e o ritmo de vida é mais lento. Em troca, ganham tempo, paz e a sensação de controlar a própria vida. Outros abandonam completamente o conceito de ascensão, trabalhando apenas o suficiente para existir, sem esperar mais acumulação ou promoções. A promessa repetida durante décadas de que o trabalho árduo e o empenho incansável levariam inevitavelmente ao sucesso perdeu a sua validade, e quando percebem que os seus esforços não levam a lado nenhum, desaparece também a motivação para continuar a participar na corrida. 8. Promessas quebradas e o preço humano. Quando percebem que este jogo não tem vencedores, que não conseguem avançar por mais que se esforcem, a motivação para continuar desmorona-se gradualmente. A China continua a ser uma superpotência gigantesca, com números de crescimento impressionantes e cidades que deixam o mundo maravilhado. Mas por trás desta imagem estão milhões de jovens exaustos, endividados e sem confiança no futuro. Há uma geração a quem foi prometido um futuro brilhante
restam apenas, no final, faturas impagáveis. Por trás do desenvolvimento econômico, esconde-se um preço humano demasiado elevado, onde a vida nas grandes cidades se torna uma luta constante para não ser expelido pelo sistema. Os indicadores continuam a subir, a posição nacional é reforçada, mas as pessoas no interior estão cada vez mais destroçadas. Porque o crescimento sem qualidade de vida não pode ser considerado um sucesso verdadeiro, e mais cedo ou mais tarde, esse preço terá de ser pago. Na verdade, já começou a sê-lo. O que pensa sobre isto? Como avalia a vida por trás das luzes das cidades chinesas e acredita que este é um futuro para o qual muitos outros países também caminham?